Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero te apresentar, Senhor, nessa noite, cada um que atravessou essa porta. Ó Deus, eu declaro sobre a vida deles que eles não serão os mesmos. Eu declaro que toda a influência do inferno será paralisada pelo poder da tua palavra. Ó Deus, obrigada pelo fogo consumidor, o fogo que queima pecado no altar. Obrigada, Senhor Jesus, por transformações, libertações. Ó Deus, obrigada por restituição. Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus, até aqueles que ainda irão chegar. Ó Deus, muito obrigada. Guarda os nossos em nossa casa, Senhor. E estamos aqui para a pegada boa e perfeita palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada pela uma noite, Senhor, de aconselhamento no Teu Espírito. Obrigada por quebrantamento. Obrigada por alinhamento de caráter. Obrigada, Senhor Jesus, por nos tornarmos mais santos diante de Ti através da Tua palavra. Oh, aleluia. Obrigada porque Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és o El Shaddai, o Rafa, o Elohim, o Adonai. Oh Deus, Tu és o nosso suprimento. Tu és a nossa força. Oh Deus, Tu és nosso pão vivo, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida de cada um aqui, Pai. Obrigada, Pai. E eu declaro todo o espírito de distração caindo em retirada, toda a intimidação do inferno batendo agora em retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Podem sentar, queridos. Obrigada, meninas. Se o irmão do teclado puder ficar, eu agradeço. Tem água aqui. Deixa eu tomar uma aguinha, queridos. Que coisa boa estar aqui com vocês. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Vanessa. Muitos aqui me conhecem. Quem não me conhece vai me conhecer agora. Eu não estou com raiva de vocês, eu sou legal. Amém? Quero agradecer a pastor Cris e a pastora Cris e a Márcio, queridos. Vocês não têm noção do que é estar aqui nesta noite. Eu orei por essa igreja por 3 anos da minha vida, querendo tomar desta água que vocês muitas vezes estão tomando e nem se apercebe quão preciosa é. E hoje eu estou aqui, queridos, e eu não estou falando do altar. Hoje eu estou aqui congregando com vocês. Sabe, eu tenho visto promessas de Deus se cumprindo na minha vida e na vida da minha família nesse lugar. Meu esposo não pôde estar aqui hoje, está trabalhando. Né? Minha filha já serve no departamento infantil e tem sido uma honra, queridos, fazer parte dessa família. Muito obrigada pelo acolhimento de vocês quando a gente chegou. Amém? E tem sido uma honra também servir ao reino através também da vida desses líderes que estão aqui. Eu queria deixar isso gravado, porque gratidão faz parte do caráter de Deus. Amém, queridos? E hoje, queridos, eu fiquei sabendo que hoje é o dia do amigo, né? Eu não sabia, quem me disse foi minha filha. E pastor Elias me lembrou quando mandou uma mensagem para mim, agradeço. Né? E a gente hoje vai falar de um amigo de Jesus. Amigo esse que por muitas vezes a gente critica, a gente aponta, mas Jesus disse que ele era amigo. Jesus o considerava de amigo. E hoje a gente vai falar de um homem chamado Judas Iscariotes. Amém, queridos? Eu gostaria que vocês abrissem Mateus 26. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse nosso irmão na fé. Mateus capítulo 26, do verso 14 ao verso 16. E depois eu vou dizendo os outros versículos. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes
e disse: que me queiras dar, e eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Verso 16. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. Verso 19 ao 21. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E quando eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Verso 25. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. Verso 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Verso 46. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Do 48 ao 50. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E o beijou. E no verso 50 diz o seguinte: Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Queridos, eu hoje, quando o Senhor estava ministrando essa palavra comigo, minha visão sobre Judas, ela mudou completamente. Todas as vezes que eu ia estudar sobre esse texto, eu não vou ler ele todo, porque todos aqui conhecem essa história, vinha-me um sentimento de grande compaixão. E vocês vão entender o porquê. Porque hoje eu vou trazer a visão que o Espírito Santo me deu a respeito dessa questão. Muitas vezes a gente aponta muito para Judas, para o que Judas fez, a atitude de Judas. Mas a gente precisa entender o contexto. Porque Jesus, ele é diferente de mim e de você. O caráter dele é inabalável. O caráter dele é imaculável. Então, se ele abre a boca e diz: amigo, verdadeiramente, esse era o sentimento do coração dele. Porque uma palavra dita por Jesus, ela poderia mudar todo o contexto da história. Amém? Então, quando o Senhor diz: amigo, a que vieste, queridos, verdadeiramente, esse era o sentimento que ele tinha por Judas. Amém? Mas muitas vezes a gente se revolta com esse texto. Quantas vezes a gente lê e fica com raiva? A gente fica tendo raiva de Judas dentro do contexto que ele fez. E eu não quero tirar a responsabilidade dele. A gente não vai tirar em nenhum momento a responsabilidade dele. Porque uma traição, queridos, ela tem um peso. Entende? E não tinha nem como justificar a traição de Judas perante Jesus. Porque o caráter de Jesus era irrepreensível. Judas andou com Jesus por 3 anos e meio no seu ministério. Então, ele conhecia, ele compartilhava da sua intimidade. Ele não era alguém que ele não conhecia, que ele tinha conhecido há pouco tempo, não. Ele tinha comunhão com esse homem. E até mesmo porque, diante de Jesus, não tinha pecado, a gente sabe. Diante de Jesus não tinha mácula, não tinha dubiedade. Né? Sabemos que ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Então, o caráter dele era divino. Amém, queridos? Então, Jesus era um homem de um caráter inabalável. Judas não tinha como justificar essa traição. Era algo injustificável. Por 3 anos e meio, ele anda, ele come. Ele vê curas, milagres, prodígios. Ele vê os sermões, os ensinamentos. Mas ainda assim, Judas traiu Jesus. Ainda assim, ele vendeu Jesus. Mesmo andando ao lado. Não era qualquer pessoa. A confiança de Jesus para com Judas era tanta que ele era o tesoureiro do seu ministério. Então, o que é que eu quero trazer? Um dos pontos que eu quero trazer a vocês. A Bíblia fala que ainda que a gente seja infiel, ele permanece fiel. Amém, queridos? É esse caráter de Cristo inabalável que precisa estar arraigado em nós.
Sabe? Muitas vezes, numa traição, quando alguém nos trai, a gente perdoa e a gente libera. Mas Jesus não tratou Judas dessa forma. Amém? E você vai entender o porquê. Então, Judas, ele não poderia, em nenhum momento, justificar que Jesus era mentiroso, que era ladrão, que ele tinha traído porque ele era maldizente, porque ele dava falso testemunho. Né? Ele não poderia dizer que Jesus oscilava e cocheava em doces pensamentos. Nada justificava aquela traição. Mas ainda assim, Judas traía. Eu quero que quando a gente esteja lendo esse livro, esse contexto dessa passagem, queridos, a gente não veja apenas como uma história, mas a gente se coloque dentro da história. Porque deixa eu te dizer uma coisa. A diferença de mim e você para Judas é que a história dele está escrita e já teve um ponto final. Mas a nossa a gente está escrevendo. Entende? Então, muitas vezes a gente olha para os Judas achando que a gente é Jesus. Mas a gente não é. Muitas vezes a gente aponta para o Judas e estamos tendo atitudes de Judas. Queridos, não é uma palavra. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu tinha até outra, né? Que eu ia ministrar um mês passado, mas o Senhor disse, não, você não vai falar sobre isso. Vai ser uma noite de reconciliação, uma noite de alinhamento. Porque a Bíblia fala que Ele exorta ao quem ama. Sabe? E quando essas ministrações vêm, queridos, ela vem primeiro para o ministro. E como eu fui tratada. Amém? Então, o que me choca muito nesse contexto é como Judas conduziu esse processo de traição. Se eu tivesse de dar um tema para essa ministração, seria o preço da traição. E vocês vão me entender o porquê. No verso 26, por favor, abre na versão NVI. Tem como colocar aqui 26, capítulo 26, verso 14 e 15. Se puder colocar para mim, eu agradeço. Na versão NVI. Então, um dos 12 chamados Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes, verso 15, e lhe perguntou, o que me darão se eu entregar a vocês? E fixaram o preço de 30 moedas de prata. Eu não sei se você sabe, queridos, 30 moedas de prata na época era um valor de um escravo. Esse foi o preço da traição de Judas. Imagine uma pessoa negociar o Messias, o escolhido, o Filho amado de Deus, o Redentor, o Santo de Israel, o Filho do Deus vivo, o pão da vida, por míseras 30 moedas. E eu vou dizer a você o porquê que Judas traiu Jesus. Ainda que ele andasse com Jesus, ainda que ele ouvisse seus ensinamentos, ainda que ele visse suas maravilhas, suas curas, ele traiu Jesus porque ele não entendeu a sua missão. Muita gente acha que quando Jesus ele escolheu Judas, ele já escolheu Judas com o propósito de traição. Mas eu quero te dizer nessa noite, mais uma vez, Jesus não é eu e você. Sabe? Jesus ele não queria escolher um irmão, um servo, um filho para levá-lo à condenação. O propósito de Judas, dentro do seu ministério, nunca foi trair Jesus. E eu vou te mostrar isso. Abre para mim em Lucas 6. Lucas capítulo 6. Do 12 ao 14. Judas, desde o princípio, querido, o propósito dele ser escolhido foi o mesmo propósito dos outros apóstolos. E qual era o propósito? Era servir ao mestre. Sabe? E eu, desde o início da pregação, eu tenho dito a vocês, se coloquem no lugar, no contexto.
quando Jesus escolhe a mim e você, Ele não escolhe, mesmo sabendo que na nossa caminhada a gente pode trair eles algumas vezes. A gente pode errar com Ele algumas vezes. Mas Ele nunca nos escolheu para perecer. O propósito de Cristo em nos escolher é para o servir. E em Lucas 6:12, se puder colocar aqui para mim. Lucas 6, verso 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Próximo. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolo. Verso 14. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão Filipe, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu. Verso 15. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote. Próximo. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. E aí você me pergunta, irmã Vanessa, no verso 16 está afirmando que Judas era o traidor. Deixa eu te dizer, queridos, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, ela foi escrita e narrada os acontecimentos. E quando Jesus ele convida os 12, ainda não tinha havido a traição. A traição não tinha acontecido. Mas como haviam 2 Judas dentro do ministério, eles precisavam serem distinguidos um do outro. E por que que ele ressaltou a traição? Porque era algo que fugia do comum. Então, para que o outro não levasse a culpa, as escrituras, aquele que escreveu, delegou vamos dizer, colocou ele como traidor, porque era algo que saía do contexto, não era uma postura de um apóstolo. Então, para que o outro não levasse a culpa, ele delega a traição a Judas. Então, a gente entende que quando ele chama os 12, ele ainda não tinha traído. Então, eu não posso afirmar, não, Judas já era traidor. Não, queridos. Nunca foi o intuito de Judas, através de Jesus, quando Jesus escolhe, que ele o traísse. Sempre foi para o serviço. Jesus, diferentemente do homem, ele não tem desvio de caráter ou de conduta. Ele não é maldizente. Jesus nunca escolheria um servo seu para o conduzir à morte. Então, quando Jesus me diz, você pode dizer, Jesus não sabia que ele iria trair ele? Provavelmente sabia. Muito provavelmente sabia. Você acha que Jesus, quando escolheu a mim e você, ele não sabia das nossas fraquezas? Você acha que quando Jesus escolheu eu e você, ele não sabia que por muitas vezes a gente ia cair? Muitas vezes a gente ia pecar contra ele? Ele sabia, queridos. Só que Jesus, ele não olha para nós como nós olhamos para o outro. Jesus olha com um olhar divino. E eu digo a você que ele sabia que quando ele foi, ele conversando com os apóstolos na última ceia, e Pedro diz a ele que morreria por ele, ele diz, ainda nesta noite tu me negarás 3 vezes. Então, eu tenho comigo, sim, na sua soberania, Jesus com certeza sabia. Só que Jesus não é eu e você. Ele nunca olhou para Judas com um olhar de maldizente. Ele nunca preparou a forca de Judas. Em todo momento, ele viu o potencial que havia na vida de Judas. A ponto dele confiar, querido, que você não confia a sua vida financeira para qualquer pessoa. É algo, eu digo que uma das partes mais sensíveis do ser humano é o bolso. E você não vai confiar para qualquer um. Havia uma confiança. Quando Jesus olha para Judas, ele viu potencial. Quando Jesus olha para mim e você, ele não vê apenas os nossos defeitos. Porque nossos defeitos, diante da graça e a misericórdia dele, queridos, são nada. Ele vê nosso potencial. Ele vê nosso caráter divino. Através da palavra sendo transformado, modelado, sendo, alinhado àquilo que ele quer fazer na caminhada para que a gente atinja um propósito. É assim que Jesus vê a mim e a você. Amém?
Então, ele sabia que provavelmente Judas o trairia. E a prova de que Jesus amou Judas até o último momento está no verso 50. Coloca para mim Mateus 26, 50. Queridos, aquilo, sabe, quando o Senhor, Ele tratou isso comigo, eu chorava copiosamente. Porque eu não vou dizer a vocês, eu sempre tive ranço de Judas. Mas sempre. Só que Jesus me colocou no lugar dele. Ele disse, filha, eu não estou conversando com você como você fosse uma telespectadora. Eu estou te trazendo para a vida dele, para a posição dele. Porque da mesma forma que eu chamei ele para me servir, eu também te chamei. Da mesma forma que ele me traiu, você também me trai. É forte, queridos. Mas é real. Sabe? Muitas vezes a gente acha que já estamos em níveis elevados de santidade por conta do conhecimento da palavra. E aí Jesus vem e diz, queridos, diante de mim, quem é você? Mas diante da minha misericórdia, eu te exalto, eu te levanto. Se você se render à minha palavra. E em Mateus, coloca para mim, por favor, Mateus 26, verso 50. Jesus perguntou, amigo, o que o traz? E então aproximaram-se os homens, agarraram Jesus e o prenderam. Amigo, você acha que o seu Jesus, com o caráter que ele tem, ele iria tirar um tom de deboche com Judas? Não, queridos. Se ele abriu a boca e disse amigo, verdadeiramente, queridos, ele tinha amizade. Sabe? E eu digo que essa traição de Judas, ela foi perversa, porque ela veio de perto. Sabe? Muitas vezes a traição não vem de quem está longe, vem de perto. Aí muitas vezes a gente pega esse tipo de ministração e já pensa logo no outro que está do nosso lado. Mas hoje você não vai pensar no outro. Você vai pensar em você. Tem algo mais íntimo do que ser filho. Tem algo mais íntimo do que ser irmão ou amigo de Cristo. Hoje a gente não vai colocar uma segunda pessoa na ministração. Hoje a gente vai se colocar lá. Porque é muito bom levantar as mãos e dizer, eis-me aqui, Senhor. Mas perseverar nessa caminhada muitas vezes não é fácil. Mas Ele está aqui para nos ajudar. Quando Ele fala amigo, queridos, eu tenho certeza que o coração de Jesus, Ele gritava por Judas. Porque, queridos, quando eu estava olhando, sabe? Judas sabia quem era Jesus, ele conhecia o caráter dele. Era um homem que andava ao seu lado, dormia e acordava com ele, queridos. Antes de Jesus, quem era Judas? Depois de Jesus, Judas teve uma história, está documentado aqui, queridos. Tudo na Bíblia ele tem um porquê e um para quê, ele tem uma importância. Judas era importante para Jesus, sabe? Então, que a gente tenha essa consciência. Muitas vezes a gente está traindo e a gente não se coloca no lugar do traidor. É mais fácil apontar do que olhar para o espelho. 30 moedas foi o valor da traição de Judas. O valor de um escravo da época. Imagine essa negociação sendo feita. Eu tenho certeza, queridos, que a cabeça de Judas pirou. Mas havia uma diferença em Judas. Ele não tinha arrependimento. Judas não entendeu a sua missão. Porque se ele entendesse, ele nunca venderia Jesus por 30 moedas. Judas estava ligado com os olhos da terra, os seus olhos naturais. Porque se ele entendesse o valor de Jesus,
a eternidade que Jesus poderia proporcionar a ele. Ele não se venderia por tão pouco. Se alguém faz alguma coisa com a gente perdoa e libera. Não queremos nem mais estar perto. Mas Jesus, mesmo sendo traído, amou tanto a Judas que o chamou de amigo. Quando ele diz, quem vai dar um sinal? Quem é Jesus? Queridos, ele poderia abraçar, ele poderia dar um aperto de mão. Porque naquela época, todo judeu era igual. Todo mundo vestia vestido, tinha barba grande, cabelo grande. E eles não tinham luzes como nós temos, artificiais. Eles estavam no meio do mato. Então, ele, para distinguir, ele tinha que fazer um sinal. Mas Judas, ele usou da perversidade. Eu digo que Judas foi perverso. Porque Judas disse, o sinal será o quê? Um beijo. Você não beija qualquer pessoa. Beijo é sinal de intimidade. E Judas, ele preferiu mostrar da intimidade que tinha com Jesus para o trair. Muitas vezes a gente se acha tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo. Mas estamos na condição de Judas. Está um silêncio essa igreja hoje. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você só beija quem você é íntimo. A condução da traição foi muito perversa. E o preço da traição foi de 30 moedas de prata. Judas vendeu Jesus pelo valor de um escravo. E eu quero te fazer uma pergunta. Gostaria que o louvor subisse. Eu não quero que você me responda, queridos. Quando eu fiz essa pergunta ao Senhor, você sabe que o Senhor responde. E Ele responde, eu não sei se com você é assim, mas comigo o Senhor, Ele não tem papa na língua. É direto e reto. E quando eu fiz essa pergunta, o Espírito Santo foi me trazendo memórias. Sabe? Mas o que eu gosto de Jesus e do Espírito é porque, mesmo a gente sendo infiel, Ele permanece fiel. Essa noite é uma noite de oportunidade. Oportunidade de nos alinharmos. Oportunidade de a gente sair da estação que a gente está. Porque há pecados de estimação que não podem entrar no céu. Há uma super graça sendo pregada aí fora, queridos. E vira uma desgraça. A porta do céu ainda continua estreita, ela não alargou. Somos a última geração. Vamos ter aqui um encontro escatológico por esses dias. E eu digo a vocês com convicção, somos a última geração. A última geração de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de mestres, de pastores. Homens lá atrás, como Moisés e Abraão, dariam tudo. Eu fico imaginando Elias. Daria tudo para estar vivendo na geração de hoje. O que é que eu e você está fazendo com o dom que Deus colocou nas nossas mãos? Eu quero te fazer uma pergunta. Pelo que você tem vendido Jesus? Por quantos momentos do seu trabalho você tem vendido Jesus? Por quantas pessoas você tem vendido Jesus? Por quantas curtidas no Instagram, no Facebook, você tem vendido Jesus? Por quantos episódios de série você tem vendido o teu Senhor? A gente questiona Judas por conta de 30 moedas. Mas a gente vende Jesus por muito menos, queridos. É aquela oração que o Senhor te inquieta e você não faz. E muitas vezes é um parente, um amigo seu, que naquele momento precisa de uma libertação. Precisa muitas vezes de um livramento de morte. Sabe? É aquele perdão que você não libera. Mas a gente só quer apontar o dedo para Judas. Mas hoje a gente não vai ver Judas num contexto de apenas
teológico, um personagem. Hoje a gente vai se colocar no lugar dele. Pelo que você tem trocado Jesus nos seus dias? Qual é o preço da sua traição? Queridos, eu não vou dizer a vocês, não é uma ministração fácil de fazer. Mas se o Senhor me deu é porque há uma graça. Essa noite não é para te trazer condenação, não. Essa noite é para te trazer para o nível que aquilo que você foi chamado de servo. Servo bom e fiel. Porque imagina você, queridos, a gente fazer como fez Moisés. Moisés, ele foi levantado com um propósito divino. Ele foi gerado para libertar o povo e levar à terra prometida. Ele cumpriu a primeira fase do processo. Mas quando chegou no último, ele olha a terra, mas não entra. Imagine você passar toda a sua vida dedicando ao Senhor o seu serviço, o seu trabalho, os seus dias. E quando chegar naquele grande dia, o Senhor olhar para mim e para você e dizer: apartai-vos de mim, malditos, que eu não te conheço. Queridos, isso é terrível. Esse temor tem que voltar para a igreja, queridos. Precisamos ter temor e ser guardiões da santidade do Senhor, porque sobrevirão tempos difíceis. Sabe? Por poucos dias aí, eu não digo nem muitos anos, por poucos dias, provavelmente não poderemos nem falar mais sobre Jesus publicamente. Seremos presos, mortos, eu não sei. Mas a gente tem o privilégio de se levantar. Sabe? Porque se a gente não fizer, até as pedras clamarão. E a gente precisa se alinhar. Sabe? E sabe qual é a diferença? Eu fiquei me perguntando, eu disse: Senhor, por que a gente tem tanta raiva de Judas? E a gente não tem raiva de Pedro? Porque se você for pensar comigo, os dois traíram o Senhor naquela noite. E o Senhor me deu a resposta, porque Ele responde. O seu Pai lhe responde, queridos. Se tem resposta que você não está tendo do céu, provavelmente, não é porque o Senhor não está respondendo, mas provavelmente porque você não está dando ouvido à voz dEle. E eu fui perguntar ao Senhor por quê. Eu disse: Senhor, por que a gente odeia tanto Judas e a gente exalta tanto Pedro? Se os dois traíram. Foram 2 traições na noite. E o Senhor disse para mim: Judas traiu e teve remorso. Pedro traiu e se arrependeu. Quem tem remorso, queridos, peca, trai, e na próxima oportunidade ele faz novamente. Mas quem se arrepende, não. Ele pode até errar novamente, mas ele não vai errar na mesma coisa. Porque ele se arrependeu. Sabe? E nesta noite, assim como Judas, a gente vai se apresentar diante do Senhor. Mas irmã, como Judas é. Muitas vezes, a gente vai levando, sabe, aquelas raposinhas durante a caminhada. E essas raposas podem ser um impedimento de você chegar no seu objetivo. Mas nessa noite, queridos, você tem a oportunidade de chegar diante do seu mestre. E diferente de Judas, você dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando ele perguntar: o que você veio fazer aqui? O que é que vocês vieram fazer aqui? Hoje à noite em Casa Caiada. Diante do seu Senhor, você vai dizer: eu vim aqui para te pedir perdão. Eu não aceito mais continuar na estação que eu estou. Eu não aceito mais continuar na condição que eu estou. Porque eu tenho certeza e convicção que pessoas aqui têm sido levantadas para algo sobrenatural. E não têm tocado nesse sobrenatural, porque estão andando com suas raposas. Fica de pé, queridos. A gente vai cantar um louvor. E eu quero rendição. Nessa noite o Senhor, Ele exige de você rendição.
Analise a você mesmo. A gente não está aqui, queridos, para apontar você. A gente está aqui, queridos, para, como igreja, pegar você pela mão e dizer: você não está só. Mas na condição que você se encontra, você não pode mais ficar. Aleluia. Fecha teus olhos, queridos. Oh, aleluia. Queridos, se tiver você aqui que se sentiu tocado, você sabe que o Senhor falou com você nessa noite. A gente não está aqui para te apresentar, para te condenar. A gente está aqui para te pegar como igreja. Você tem uma condição que você não consegue se libertar dela. E isso está atrapalhando teu ministério, atrapalhando tua vida financeira, atrapalhando tua família. Venha cá no altar do Senhor, porque diante dele o homem precisa se humilhar. Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natan, ele não colocou a culpa em ninguém. Ele disse: Senhor, eis-me aqui, o único culpado sou eu. Querido, se essa pessoa é você, venha cá, se você precisa, a gente quer orar por você. Se você quer sair dessa condição, eu não sei se é uma falta de perdão, eu não sei o que é. Mas se essa palavra falou com você, não se constranja. Não se constranja, não perca a oportunidade. A diferença de Judas para Pedro: Judas perdeu a oportunidade. Oh, aleluia. Aleluia. Eu sei porque sei que tem. Não se permita voltar como você está. Oh, rabadakala xeredebas. Oh, halaradabas xeredebas. Oh, roboboche que xerede quemaraladarabas. Ribio xeredebas que xeredebas. Oh, roboboboboborado xeredebas. Ribababaralarabas. Rico chere de comla darabas. Rono robere de bashe que chere de bas. Oh, robo que tereba subrinara darabas. Ribio chere de bashe que hata comra na darabas. Oh, redere de basso con chere de bas. Oh, redere
Todo espírito de intimidação caindo por terra. Em nome de Jesus. Trilhões caindo por terra. Libertação acontecendo nesta noite. Restituição. Diante da potente mão do Senhor, ninguém fica de pé. Manda fogo, Senhor. Fogo, 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 fogo. Arrependei-vos diante da grande e potente mão do Senhor. Aleluia, aleluia.